Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A falência do dinheiro. Dinheiro, para que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, quem manda mesmo é viola. Também dizem que dinheiro não traz felicidade, manda comprar. Será? O dinheiro, no palco da história da humanidade, tem sido o objetivo que causa a destruição dos valores mais preciosos da humanidade, entre eles a honra e a dignidade humana. E no mundo só se vê corrupção e crimes hediondos e toda essa roubalheira na triste ganância de muitos que usam o dinheiro como fonte de poder e prestígio. Será que a humanidade poderia já estar vivendo sem dinheiro? Existe alguma alternativa econômica ao uso do dinheiro? Porfírio, qual seria a alternativa sem dinheiro? Como se vive sem a bufunfa, sem um din-din, sem um larjan? Como é que vai ser o mundo sem dinheiro? Nós podemos comentar um pouco sobre isso, mas eu ia pedir aqui para o nosso amigo Léo fazer uma leitura inicial, como que o racional superior nos encaminha essa questão e a proposição boa, verdadeira, autêntica para a humanidade resolver todos os seus problemas. Por gentileza, Léo. Salve a todos. Então, hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, isso é a maior verdade de todos os tempos, e é isso mesmo que está se passando no mundo inteiro. Por isso, ninguém está aguentando mais viver na matéria, porque a roubalheira é grande demais, graúdos e miúdos a roubarem. Por isso, a roubalheira não cessa. Os assaltos não cessam, e vários bancos assaltados, e a roubalheira continua de todas as formas, de todas as maneiras. Pessoas que saem de suas casas para passear, quando chegam em casa, encontram a casa vazia, sem mobília, sem móveis, porque encostam o caminhão e carregam tudo. Fazem uma limpeza geral e a roubalheira continua entre grandes e pequenos, entre graúdos e miúdos. Hoje em dia a gente, principalmente está vendo entre os graúdos. Hoje, não é só marginal que rouba, graúdos também roubam. E isso é assim no mundo inteiro, a roubalheira em todos os lugares do mundo. Aonde existe dinheiro, existe ladrão. Tomara vir os regimes das trocas para acabar com os ladrões, porque enquanto houver dinheiro, existe ladrão. Tomara vir os regimes das trocas. E agora, com as trocas, todos têm que trabalhar para ter com quem trocar, para não morrer de fome. Com as trocas, tudo melhora, porque todos são obrigados a trabalhar para produzir isso ou aquilo para trocar, senão morre de fome, E chega o dia do dinheiro se acabar, porque está implantando a selvageria no mundo dos civilizados. Porque o dinheiro foi inventado por selvagens, atrasadões, que não sentiram a sua repercussão do mal que iria fazer a humanidade. Então a gente vê, tudo tem uma razão de ser. Está aí a resposta que o mundo racional encaminha para toda a humanidade. O dinheiro, a invenção dos selvagens e o sistema econômico. Não confundam economia com dinheiro. O sistema econômico não precisa do dinheiro. O sistema econômico é aquele que produz. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Aí eu pediria ao Dr. Carlos para poder fazer aquela explanação. Como é que foi inventado o dinheiro? Por que foi inventado? O que aconteceu? Para que as pessoas percebam que o dinheiro não faz falta. O que faz falta realmente é a honestidade, a integridade humana, a moral, a ética, essas coisas sim. Essas fazem falta, ninguém vive sem elas. Mas dá para a gente viver sem dinheiro? Eu creio que sim. Até o final do nosso vídeo você vai ter essa certeza. Dr. Carlos, por gentileza, como é que foi inventado o dinheiro? É verdade. O dinheiro foi inventado na fase de selvagens. O Racional afirma isso na sua obra e dá provas disso. O início do artifício começou lá na fase de selvagens com a questão
das roupas, né? Andava todo mundo pelado. No Éden, que tem na Gênese bíblica, não tinha roupa. E o racional chama as roupas de fantasias. Éramos nós, né, naquela fase, começamos a usar roupa de pele de bicho, pena de bicho, etc., bonita, porque achavam que a pele humana não era bonita, era muito igual, era muito semelhante, então não tinha valor. Então foi a criação dos valores, começou com as roupas tendo valor, sendo valorizadas, os mais espertos caprichando na roupa para ter mais valor, e aí começou a ter um comércio e uma exploração comercial. Né? O Porfírio falou agora, valor econômico é uma coisa, de economizar para ter, isso pode ser com víveres, com muitas coisas, isso é preciso para viver. Mas financeiro começou nessa época, então uma invenção artificial na fase de selvagens e continua no meio do civilizado, causando problemas, né? Exploração do homem pelo homem. Isso aí é muito antigo e chega ao ponto de destruir a natureza, tudo por conta do dinheiro, poluição e guerras. As guerras também veio tudo dentro dessa fase do artifício. Dr. Carlos, mas qual foi a primeira moeda que os selvagens inventaram realmente? A tira de couro, né? A tira de couro, porque o couro começou a ser usado como roupa, né? E depois o couro passou a ser valorizado, e depois outras moedas. No tempo do Império Romano, é isso mesmo. Era o salário, é por isso que a pessoa recebe um salário, era assim que os soldados romanos recebiam o seu pagamento. Mas esse artifício, que o dinheiro simboliza isso, né? Esse artifício foi induzido pela natureza, está no 20 do histórico, se não me engano, que as estrelas fizeram uma conjunção para induzir a criação do artifício. Para quê? Para lapidar a maioria num espaço curto de tempo. E a gente tem que raciocinar que a Terra tem duas metades, Oriente e Ocidente. O Ocidente tem uma história bem diferente do nosso Ocidente, que é de cristianismo judaico, né? Teológico, clerical. Isso foi mais configurado depois do Concílio de Trento, São Tomás de Aquino, e aí ficou uma dominação pelo medo e deu um atraso cultural da humanidade. E essa razão de mãe do artifício é porque com artifício a gente sofre mais rápido, sofre muito, intensivamente, então mais rápido chega ao amadurecimento. No quinto da obra, O Caminho do Bem, o racional diz que ricos e remediados também sofrem e renegam a vida porque o sofrimento e a morte não aceitam. Então, a verdadeira riqueza é a pessoa se conhecer. E nessa questão de valores, eu citei o Ocidente e o Oriente, em termos de símbolo, a evolução do Oriente é um círculo. O círculo é símbolo do espírito, dos valores interiores. E o mapa astral deles, eles fazem em cima de um quadrado. E o Ocidente, o mapa astral é feito em cima do círculo, porque é justamente o que falta no Ocidente, né? O principal é a tal da ética, o Porfírio falou de passagem, mas o terceiro milênio, dito pelos filósofos atuais do artifício, falando terceiro milênio, terceira etapa de evolução, é a evolução da ética. O dinheiro não traz felicidade, mas a gente tem que trabalhar para sobreviver, o sistema está todo aí, mas é possível. Nas grandes cidades nunca acabou o escambo, as trocas, e no futuro isso vai voltar, né? E já estão voltando outras formas diferentes de criação de moeda comunitária, tem muita coisa. Teve um prêmio Nobel recente que ganhou por conta disso, um indiano, né? Então, a evolução é para isso. O dinheiro não traz felicidade, a gente precisa. Finalizando, uma frase do nosso mestre, ele diz que o dinheiro é o diabo, mas tem que ter o diabo no bolso, senão ele sobe para a cabeça, as preocupações, e a pessoa leva o diabo. Essa última frase que você falou aí, realmente eu estava até esquecendo, mas é muito bem oportuna. O dinheiro é o diabo e é melhor ter ele no bolso, porque senão ele vai para a cabeça. Porque nós vivemos nesse sistema magnetizado pelo prestígio que a humanidade deu ao dinheiro.
É necessário que toda a humanidade perceba que a história do dinheiro é um artifício, não tem valor. O valor ele é estabelecido financeiramente. Hoje nós podemos falar isso. E o que está acontecendo no sistema financeiro mundial? Está em toda a falência, para provar que o dinheiro não vale nada. Daqui a pouco, ele também falou uma frase para nós, eu me lembro muito bem lá do que o senhor Manuel falou para nós, vai chegar no supermercado com 2 bolsas cheias de papel moeda, que é o dinheiro, e vai sair de lá com uma, se tiver comida para comprar. Então, a falência é cada vez maior. O que acontece com o sistema financeiro artificial é sempre o caminho das falências. Olha o mundo inteiro, o que tem de falência, por isso ou por aquilo. Aí vai dizer, foi por causa desse regime político, não, foi por causa daquele governador. Não é isso. Isso aí é o que aparece. O fator mesmo é que a natureza está conduzindo todos para viverem sem o dinheiro. O verdadeiro sistema econômico que a humanidade precisa é este que o racional superior nos indica. É o sistema de trocas. Porque se a pessoa não produzir, ela não tem nada para trocar e não tem como viver na sociedade racional. A sociedade racional, a tendência é desaparecer o dinheiro. Enquanto não desaparece, que é o diabo, deixa ele no bolso direitinho, deixa ele desvalorizando, que é o que vai acontecer com todos nós, mas todos nós saberemos disso. Estamos preparados para viver sem ele. A adequação é natural, é espontânea, não tem que rasgar dinheiro, porque isso não vai ajudar em nada, vai complicar ainda mais, né? Eu queria até que o Oswaldo falasse um pouquinho, porque ele trabalhou em banco, né? Você mexeu com o dinheiro a sua vida inteira, que era dos outros, né? Se fosse seu, talvez você fosse o dono do banco. A gente vê muito dinheiro, mas sai com o bolso vazio de lá. Mas perde o valor, não perde? Perde. E passa a ser um instrumento de trabalho também, né? Porque o dinheiro, para mim, era um instrumento de trabalho. Então, manuseava uma coisa que era dos outros. Mas o problema do dinheiro também, Porfírio, é que a gente está vendo tanta ambição e tanta ganância no mundo, quanta gente morre por causa do dinheiro. E não precisava disso tudo, né? Porque a gente sabe, aprende na cultura nacional que você pode viver muito bem com pouco. Você não precisa ter castelos cheios de ouro, de dinheiro, para viver bem. Às vezes até atrapalha. Em vez de viver bem, acaba vivendo mal, porque o dinheiro vai ocasionar um monte de problemas. Eu naturalmente, e aí cada um vai por si, eu já estou fazendo algumas coisas sem o envolvimento do dinheiro. Ele existe ainda na nossa cabeça como valor de troca, não dá para abandonar nesta geração. Não dá para viver sem ainda, né? Mas aí o meu técnico lá das mecânicas e tal, ele faz o serviço e eu devolvo depois uma máquina mais antiga, coisa e tal, a gente nem vê o dinheiro. Então, há uma possibilidade, naturalmente, nós vamos nos adaptando, mas a falência do dinheiro está aí decretada mundialmente, não é problema econômico, não é problema financeiro, não é problema político, não é problema de governo, isso é problema natural. A natureza vai acabar com o dinheiro e ponto. Sistema de trocas, todo mundo tem que trabalhar para poder sobreviver. Quem não plantar, não come. Só 2 coisas aqui. Isso, na década de 90, eu assisti umas palestras de gente do artifício e uma coisa que sempre teve na minha cabeça, não há falta de dinheiro mesmo no mundo, nem de comida, mas sempre tem miséria e fome. Isso os professores de homeopatia também falavam. E para quem quer pesquisar no artifício, a manipulação do artifício do dinheiro, assiste Zeitgeist e Zeitgeist Addendum, que é interessante. É dentro do artifício, mas dá para ver a manipulação, como que é emitido o dinheiro. Agora, precisou dinheiro, emitiu, mas quando precisa para acabar com a fome e a miséria, isso não tem. Então, o que falta é o raciocínio, o que falta é sabedoria, e isso aí só desenvolvendo o raciocínio culturalmente na cultura dele, cultura racional, universo em desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Inscreva-se no nosso canal e não perca tempo. Conheça o livro Universo e Desencanto da Cultura Racional. Muito obrigado. Salve!